Fala, meu garoto. Aê! Deu certo! Vai me dizer que tu tava 10 minutos me esperando entrar não, né, bicho? E eu te esperando. Tava. Ah, E não, olha, foi vou mal. nem te falar que eu sou professor de informática, cara. Eu tava dando essas bobeiras, ó. Foi mal, mal mesmo. E aí, tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Ouvindo Tô direitinho? ouvindo bem. Pessoal, tá ouvindo bem também? Acho que o pessoal tá ouvindo. Mandei convite para uma galera. Já queria antecipar a nossa conversa, né? Dizer que esse é um período importante para a gente conversar. Só que o WhatsApp está tendo, o WhatsApp não, o Instagram está tendo alguns filtros com o uso dessa palavra, né? Estava conversando com o Renato. Então É, aproveitei outras redes sociais para divulgar, para não derrubar o engajamento. A gente está aqui, Renato, ó, pelo que eu estou vendo aqui, pessoal, tem uma galera interessante. Tem pessoal do Pará, tem o pessoal da OAB tá aqui, tem o pessoal do Campus Zona Oeste lá é, no finalzinho lá daqui do nosso município de Boa Vista, do Instituto Federal. Tem uma galera diversa que a gente acha que o papo vai ser bom. E deixei à vontade também ao Sandeco de Goiás. Sandeco é um grande agitador da inovação no estado de Goiás, faz a Campus Party lá, junto com o legal. governador. Então acho que o papo vai ser bacana. Vou deixar disponível para vocês, quiserem fazer perguntas, comentários, aproveitem o chat, né? E aí, já iniciando essa conversa, falando para a plateia, é a primeira vez que eu converso com um deputado federal. Achava que o Renato não ia topar. Falei, cara, a minha mãe me ensinou que o não a gente já tem. Vou mandar uma mensagem pro Renato. Renato, pô, vamos falar sobre ciência e tecnologia? E mandei, joguei no universo. Falei, cara, ele não vai me responder. Não demorou 5 minutos, já demorou 3 minutos. Renato me respondeu e botou assim, bora. Então, já gostei do entusiasmo. A gente já se conhece do mandato de vereador do Renato, mas acho que amplificou, né, Renato? Assim, o seu papel como vereador em Boa Vista e agora o seu papel como deputado federal, cabeça amplifica sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, e achei muito é, corajoso, muito interessante da sua parte falar, vamos falar sobre ciência e tecnologia, porque normalmente não é um assunto que a gente vê numa campanha, sei lá, num assunto de engajamento de votos, né? Então fiquei muito feliz, primeiro, por você ter topado conversar aqui no Instagram, que eu acho que é uma plataforma muito jovem. Então acho que é uma plataforma que a gente pode falar com muitas pessoas. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Eu queria começar, primeiro, agradecendo você pelo convite, irrecusável, na verdade. Acho que mais do que a praxe da obrigação política de estar dialogando com quem desejar diálogo, que eu acho que é uma obrigação, não é um favor que político nenhum faz. É um prazer estar conversando com você, com as pessoas que lhe acompanham. Você é um cara, você sabe que eu lhe admiro, você é um cara inteligentíssimo, um jovem que batalha aí não só no campo da tecnologia, mas também na questão da música. Admiro muito vocês ali, conheço você né, a gente já teve em outras situações aí juntos. E claro, galera, também pedir desculpa pelo pequeno atraso, porque eu estava, na verdade, te esperando aqui, né, achando que apareceu algum convite aí no Instagram. Foi quando você conseguiu falar comigo aqui no WhatsApp e a gente entrou. Mas eu estou à tua disposição, é um assunto que me interessa bastante e deveria interessar o jovem e o brasileiro no geral. Maravilha, maravilha. Eu ia te perguntar, eu ia falar assim, eu acho que seria bacana fazer uma introdução sobre idade, né? Mas aí muitas pessoas que eu converso hoje em palestra falam sobre juventude de cabeça. Então acho que assim, idade hoje em si parece uma idade de corpo, mas a cabeça ela precisa ser jovem. Então acho muito válido como agente público que você hoje está aberto a conversar com pessoas, né? Eu, enfim, como já fiz cerimonialismo muitas vezes aí, sempre penso como é que eu apresento as pessoas. Para quem não conhece, né, a gente tem pessoal do Pará, aqui de Goiás, só que aí eu caí na descrição do Instagram do Renato. Eu falei, cara, eu adorei tua descrição. Eu vou ler aqui pro pessoal. Eu falei, pessoal, eu sou digital, mas como eu tô com o celular, eu fiz um caderninho de anotações aqui de perguntas. Quem quiser perguntar, coloca aí, ó. O Pedro tá falando que a cabeça é jovem, mente aberta à inovação. Pedro de Salvador, cara, bacana. É, Pedrão. a descrição é o seguinte: Renato Queiroz
deputado federal por Roraima, pai, beach tenista dos brabo. Eu quero entender o que é o dos brabo. E cidadão. Política na veia. Por que essa descrição, Renato? O que isso significa para você? Cara, eu acho que são aí, hoje faz parte da minha essência, né? Do Renato de hoje. O beach tenista brabo nada mais é do que aquele que quer ser um bom jogador, mas não é. Só tem a intenção de ser, é esforçado. A gente brinca muito com isso, né? Mas política na veia a vida inteira. Roraima, para mim, não é uma questão de política, é uma questão realmente de essência, de raiz. E para mim não existe um Estado sem a questão política, e é por isso que eu faço política hoje, né? Faço política pelo Estado, deixo isso muito claro há muito tempo, né? A questão do pai, meus filhos aí, quando eu comecei com 28 anos, que eu fui candidato a vereador pela primeira vez, eu não tinha ideia do que seria, né, ter duas crianças, e eu já pensava um pouco no futuro, mas agora eu tenho uma obrigação, né, em transformar principalmente o local onde a gente vive, né, o nosso estado, para melhor. Eu não reclamo de Roraima, não acho que a gente viva num lugar ruim, né, nossa cidade não é ruim, tem pessoas em situação complicada que a gente precisa ajudar a sair dessa situação, a melhorar, mas a gente precisa buscar através das ferramentas políticas, e a tecnologia é a principal delas, né, meios de tentar alcançar os melhores resultados nesse campo também. Então é Maravilha. isso. Que idade são dos seus filhos? Então, eu tenho uma filhinha que acabou de fazer 6 anos, a 6 anos. Renata, né? A Renata tem 6 anos e o Rafael tem 3 anos e 8 meses. Olha Tem, aí. É a nossa responsabilidade com o século XXI, né? Eu com digo isso, a certeza. gente tem que ter. Nós somos do século XX, mas a gente tem uma responsabilidade para construir o século XXI. É, é. Aproveitando, então, para já engatar essa primeira pergunta, eu queria dizer o seguinte: as lives que eu faço aqui, elas são transmitidas ao vivo no Instagram, mas a gravação, elas vão para mais dois ambientes. Quem gosta de podcast, essa gravação vai para o Spotify, e quem gosta de ver também a gravação em formato horizontal, ela vai para o meu canal no YouTube. Tudo é O Vinícius Prof. Instagram, Spotify ou YouTube. Então não tem desculpa, às vezes as pessoas gostam, Renato, eu lavo louça vendo conteúdo. Então às vezes gosta de ver a gravação, a gente sabe que no ambiente da ciência e tecnologia o pessoal gosta muito de ver a gravação, então aproveitem esse conteúdo. Renato, para você, quando eu falo assim, te convidei para falar de ciência e tecnologia, qual é a primeira memória, a primeira lembrança que você tem sobre ciência e tecnologia? Onde era a sala de aula? Era a família? O que te vem à cabeça pela Vinícius, primeira vez? eu vou te dizer porque eu sou, assim, é um tema que eu gosto muito, a lembrança que muito me marcou, né? Ela foi, sim, um ponto muito importante durante a minha adolescência, né? Eu, quando era bem novo, talvez aí terceira, quarta série, né? Eu estudei com o filho do professor Emberê Freitas, né? Professor Emberê Freitas, Luiz Carlos, que hoje está nos Estados Unidos. Contextualiza para quem não é de Roraima. Quem é Pronto. Emberê? A Emberê Freitas é um historiador, professor, um estudioso, um homem que conhece a história de Roraima, que a investiga, que publica livros sobre, e uma pessoa que eu tenho bastante admiração, né? E tive lá atrás a sorte, hoje eu convivo com a Emberê, tenho a sorte de poder contar com os conselhos do professor Emberê, com o Beto, seu filho, mas não mais com o Luiz Carlos. Nessa época, eu estudava com o Luiz Carlos e a gente lá pela casa deles acabou invadindo o escritório do Emberê. E para quem não tinha uma internet para ter noção de nada, tudo no mundo era questão de descoberta, né? Eu me deparei com um dispositivo em cima de uma mesa, uma televisão de tela preta, com letras laranjadas, antes ainda pré-Windows, né? E Meu Deus! aquilo me encantou de uma forma que você não tem ideia, né? A partir daquilo ali, eu fui atrás de saber o que é isso. Aí o Luiz Carlos me disse, cara, isso é um computador, né? Para que era usado naquela época, nem sei direito para o que era usado aquilo, né? Mas já era uma coisa que me encantava. Dali saí para Micromaster, para fazer cursos de informática ainda nos primórdios, na invenção ainda do Windows 3.11, né? Quando eu cheguei na Micromaster para fazer meu curso, não tinha computador tela colorida. Quando eu saí do curso, Ai, tinha acabado de caramba! chegar os computadores com tela colorida, que são então realidades que realmente marcam a gente. A tecnologia, ela avança muito rápido, né? E isso, inclusive, me fez, por muito tempo, acreditar que eu ia ser um cara da engenharia da informática, que eu ia fazer ciência da computação.
e eu não fui, não fiz, não ingressei nessa área com mais profundidade, justamente porque Roraima não propiciava isso na minha época, e eu fui um cara que sempre me recusei a sair daqui do estado, sempre. Eu nunca tive essa pretensão de, por mais que fosse uma questão de futuro para mim, eu largar o estado. Então eu sofri tudo que Roraima me deixou sofrer com suas carências, né? E eu batalho para que isso não se repita na vida das pessoas, né? Fui por outra área, né? Mas admiro muito. Sempre entro em fóruns, sites de tecnologia, sou entusiasta da tecnologia e estou muito empolgado e assustado ao mesmo tempo com tudo que ela promete aí para o nosso futuro. Exatamente, exatamente. Olha, aproveitar aqui para falar que entrou a Patrícia Trotti, que é da gestão acadêmica do INPI lá no Rio de Janeiro, o local onde Olá, eu faço Patrícia. doutorado. Então, o Rio de Janeiro também está com a gente aqui, Goiás, o estado do Pará. Esse é o lado bom da tecnologia, né? A gente pode conectar muitas pessoas. Eu também fico um pouco assustado, né? A gente vai começando a envelhecer, as coisas vão começando a mudar. E, cara, como é que a gente vai absorver todo esse conteúdo? Primeiro, e segundo, como é que a gente vai passar isso para as nossas crianças, né? Que eles vão perguntando. Como é que nossas crianças vão passar isso para a gente? Né? Porque hoje, o meu único acalento... Não fala isso, Renato, é olhar para essa criançada e ver a intimidade que eles têm com coisas que a gente nem entende mais. Eu sempre fui um cara do jogo, eu sempre fui um cara da tecnologia, da internet, da inovação, mas já começou a pesar um pouco. As inovações são muitas, a mudança é muito rápida, e a gente já começou, pelo menos eu, já comecei, eu confesso, a não assimilar tudo de uma forma tão instantânea quanto eu vejo a molecada hoje em dia. Os meninos nasceram com lápis e caneta na mão, eles não sabem o que é isso, eles nasceram digitando. Né? Então, eu não sei qual é o problema que vai ter a implicação da ausência da caligrafia no futuro, mas eu tenho certeza absoluta que esses meninos não vão ter intimidade com isso. Né? É uma galera da tela, do toque, da tecnologia das coisas, né? da inteligência das coisas. Então, meu irmão, eles vão ser a nossa salvação. Os meninos entendem com uma naturalidade que me assusta também. São nativos, né? São nativos digitais. Eu vi um vídeo de uma criança pequenininha querendo dar o zoom na tela de uma revista. Estava folheando a revista e ela entendia que você podia dar zoom de dedo. Sim. Criancinha, bebezinha. Então, realmente, o pessoal que está comentando, que eu acho que devem ter muitos pais aqui nos assistindo, nos assusta, né? A tecnologia realmente ela assim, violenta, feroz, e a gente tem que acompanhar todo esse processo. Mas eu queria te perguntar, das últimas vezes que a gente conversou, que a gente conseguiu sentar para conversar, ainda como vereador, você falava sobre esse sentimento de ajudar o desenvolvimento. Né? Você falava sobre Boa Vista, que Boa Vista estava e está passando por um momento atípico, né? A gente, para quem não está aqui em Roraima, a gente está no momento da imigração venezuelana, né? Como no contexto de refugiados, e você falava, além de Boa Vista, além de Roraima, pensar no desenvolvimento do Brasil. Acho que isso lhe conecta muito com a missão de deputado federal. Como é que ciência e tecnologia entra nesse debate? Pensar o desenvolvimento da nossa nação, pensar o desenvolvimento do nosso povo e ciência e tecnologia. Olha, Vinícius, tecnologia, né, ciência, educação, que são três coisas que são praticamente sinônimos, né, mas a tecnologia é a parte prática, né, da coisa, ela é primordial, indispensável, é criminoso um país que não investe nisso, que não enxerga nisso, né, como todas as principais potências do mundo hoje, elas estão de olho na questão tecnológica. A tecnologia faz você economizar tempo, recursos, né? Faz você ter acesso mais rápido a descobertas. Ela faz com que você tenha uma série de facilitação que eu acho que o poder público já deveria estar utilizando de uma maneira muito mais profunda. Eu, na verdade, não sei como é essa questão administrativa nos outros países, mas a gente sabe que, por exemplo, a China, né, desde o ano de 2019, se eu não me engano, tem aí na sua base curricular básica, as crianças na China estão aprendendo inteligência artificial. Né? Nós ainda estamos tentando fazer com que as nossas comam a merenda, né? Sem ter sido desviada. Então é um contraste de ideias, é um atraso que muito me preocupa. Eu acho que a juventude, a galera
precisa pensar muito nessa questão de como a gente vai fazer esse debate ir para o Congresso, né? No Congresso eu vejo um grau de despreparo nesse assunto tenebroso. Isso se explica mais ou menos com o que a gente já está conversando aqui, né? O nível das pessoas lá são pessoas de idade já mais avançadas, né? Você não vai encontrar do Renato para baixo lá, é uma raridade, né? Você vai encontrar 3, 4 pessoas mais novas do que eu ali na Câmara, né? Agora para cima você vai encontrar 500, né? Então são pessoas que não têm intimidade com a informatização, não têm intimidade com tecnologia, não sabem o que significa, e muitas vezes a evolução tecnológica as assusta da forma como está assustando a gente aqui no bom sentido, né? Então, é a hora da gente começar a pensar, como eleitor principalmente, nessa renovação das capacidades que a gente está colocando nos nossos parlamentos, para que a gente possa ter uma conversa muito mais focada em ciência, tecnologia e soluções que não dependem muito de opinião, de direita e de esquerda, e que se baseiem mais em ciência, né, em informação, em mensuração de dados e em resultados. Isso tem a ver também com o direcionamento do que a gente quer para o Brasil do futuro, né? Claro. Eu vim da música e eu lembrava que o Legião Urbana sempre cantava que o Brasil é o país do futuro. Mas esse futuro não chega, né? Então acho que a gente precisa realmente estar debatendo sobre isso. Vou contar um pouco para o pessoal. A ideia dessa live surgiu acompanhando as redes sociais do Renato, que inclusive é muito boa, Renato. Parabéns pela tua equipe. Obrigado, meu. Eu sei que tem muita gente por trás. Made in Roraima. Exato. Parabéns pela forma como vocês organizam o conteúdo e a velocidade dessa informação. E aí, do nada, como tem aqueles memes, eu vejo o Renato entrando numa reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia lá na Câmara. Falei, Renato, eu nunca vi não sei se tem, mas eu nunca vi um deputado nosso, né, um político nosso de Roraima interessado na temática. E aí eu já queria meio que engatar essa conversa para te perguntar, tem espaço na política para falar sobre ciência e tecnologia? Esse assunto do cafezinho, agora a tua experiência que ela amplifica, ela era Boa Vista, agora ela está em Brasília. Como é que a gente fala sobre ciência e tecnologia na política? Então, Vinícius, tem pouco espaço, tá? Ciência e tecnologia tem pouco espaço. A comissão que você estava se referindo é a Comissão de Ciência e Tecnologia, né, Informática, CCTI. Eu tive a oportunidade de estar nela, fiz questão de estar nela e fui indicado pelo partido como suplente, ou seja, minha opinião não era tão importante lá, mas isso não me deixou faltar nenhuma sessão, né? Todas as sessões que a gente teve, nesse sentido, eu estive participando, então são discussões interessantes, problemas regionalizados, então você vê aí que o espectro problemático de tecnologia no Brasil ele é muito amplo, né? E a gente não tem realmente muito espaço, como eu lhe falei, o parlamento, né, ele não é constituído de seres extraterrestres iluminados que foram para ali do nada, né? São pessoas, na minha visão, criteriosamente selecionadas pela população para representá-los lá. Então, o que a gente tem hoje, nesse finalzinho de mandato, é um retrato do que a gente pensava em ciência e tecnologia, que evoluiu bastante lá no final de 2018. Ou seja, lá ninguém pensava muito nisso, né? As coisas mudaram muito em relação a esses aspectos, e a gente precisa tentar realmente fazer com que, esse é o desafio, com que as pessoas no parlamento pensem mais em ciência, tecnologia e educação do que elas pensam hoje, né? Que deem mais espaço para isso. É uma espécie de paradoxo, porque para isso a gente precisa fazer com que as pessoas que estão lá hoje, elas invistam em ciência e tecnologia para que a nossa população entenda a importância da ciência e tecnologia através da educação e possam eleger pessoas que vão tirar essas pessoas que estão lá hoje decidindo de forma errada. Então é uma questão meio que de extinção. Eu acho que isso não funciona muito bem, né, dentro da visão política. Eu acho que cabe a nós, o que você está fazendo é um papel importantíssimo, a gente discutir isso, fazer com que as pessoas enxerguem a importância da participação popular, do cidadão, do cara que sente a falta da tecnologia, por exemplo, no posto de saúde, quando seu prontuário não é um prontuário informatizado, né? Você pega uma carteirinha, um papelzinho quando você vai tomar vacina, que na minha geração já não valia nada, tu imagina para esses nossos curumim que estão crescendo, um papel que se você perder, você não sabe mais que vacina você tomou, e ao mesmo tempo aquilo serve como comprovação, ou seja, eu imprimo aquilo em casa
digo que tomei a vacina e está tudo bem, eu entro em qualquer lugar. Então, assim, coisas que são inaceitáveis, inaceitáveis. Né? A informatização do poder público, ela deveria estar de uma forma em que o cidadão pudesse realmente acessar todos os serviços de uma forma, de um clique de botão, e não pensar nisso como um problema para a sua vida, e sim que o Estado estava sendo um facilitador dessa cooperação entre o cidadão e o Estado. Não temos que melhorar muito essa situação. Você acha, então, ainda sobre essa temática, você acha, então, que para conversar com os mais tradicionais, né, eu não vou chamar de mais antigos, chamar de mais tradicionais da política, esse assunto entraria por onde? Entraria na veia pela educação, e aí você vai levando? Entraria pela economia ou pela modernização do Estado? Entraria por onde? Por onde a gente começa a conversar com os mais antigos? Entraria pela mudança, Vinícius. Pela A mudança. gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar, a gente precisa transformar a gente precisa oxigenar a política, principalmente a política roraimense. E aí eu estou falando com a galera, não roraimense não, que a gente está falando com a galera do Brasil inteiro, e o que eu vou falar aqui se repete em qualquer lugar. Né? As Exatamente. mesmas caras, as mesmas conversas, no mesmo período, né? Aquele otimismo louco agora em época de eleição, né? Mas a gente sabe, a gente já envelheceu com essas conversas, os mesmos resultados. Então, chega de romantismo, o que a gente precisa realmente fazer é trocar. A gente precisa capilar, e não é uma troca no sentido pejorativo, sabe? Não é desqualificando ninguém. A gente precisa fazer uma reflexão sobre essas pessoas representam o que a gente quer? Ou são só rostinhos bonitos e gente simpática, né, falando coisas que a gente quer ouvir? Então, eu acho que o grande questionamento do momento é esse. Então, se você acha que está tudo certo, que está tudo bem, principalmente na área de ciência e tecnologia, hoje a gente tem um país onde o governo federal, em todas as oportunidades que pode, corta a verba da ciência, da tecnologia e da educação. Né? As desculpas são várias. As desculpas são várias. E eu procuro entender até a justificativa. Acho que se nós elegemos, né, as pessoas para comandar a gente tem que aceitar a consequência disso. Mas eu não acho que é uma coisa que eu possa aceitar como viável dentro de um contexto onde a gente está conversando, que é extremamente necessário que haja, pelo contrário, muito mais investimentos nessas áreas do que a gente tem hoje. Né? Isso só vai acontecer quando a gente oxigenar parlamento, oxigenar governos, oxigenar, enfim, todas as pessoas que representam a gente. Maravilha. Muita gente entrando aqui, então eu queria dar boas-vindas para todo mundo. Simone Queiroz está aqui também, um abraço, Simone. Fala, galera. Simone. Bruno, que além de tenista é DJ também, então seja bem-vindo, Bruno também. Muita gente entrando. DJ, músico, empresário, cara, gente boa. Exato, gente boa exato. Pra caramba. Brunão. Exato. Queria dizer que a gente vai abrir, obviamente, para perguntas, né? A gente está próximo de 40 minutos aqui da live. Eu acho que fecha com 1 hora, tá? Então, queria ouvir vocês. Eu, como professor, sei que se ninguém pergunta nada, ou todo mundo não entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Então, conversar com as pessoas é muito importante. Eu vou aproveitar, já tem algumas coisas aqui no chat, né? Vou pescar uma aqui, que eu queria que tu comentasse um pouco uma pergunta do Pedro. Ele falou que a tecnologia avançou muito rapidamente em decorrência da pandemia. E aí, como é que você vê isso como político? Não só a tecnologia, a ciência também, né? A gente, cara, saiu uma vacina em menos de 2 anos. O mundo estava atrás para tentar dar essa normalidade, né? Minimamente essa normalidade. Todo mundo parece que virou um liquidificador, né? Assim, o que era para acontecer em 1 década, aconteceu em 2 anos. Na cabeça do político, muda muita coisa, esses são assuntos relevantes, não só da ciência, mas também tudo da tecnologia, de aplicativo, de comida que pede. Como é que fica a cabeça de um representante político? Então, Vinícius, na pandemia. Eu acho que pandemia é histórico, né? Pandemias, grandes guerras, elas forçam realmente uma revolução científica e tecnológica. A gente já tem registros históricos de várias questões nesse sentido. Né? Eu, como político, eu não vou falar pela classe, eu vou falar como um elemento político. Eu fiquei absolutamente desesperado com o despreparo político das cidades, dos estados, do país em lidar com uma pandemia. Né? Na época eu era vereador, né? A gente conseguiu emplacar, inclusive, sendo chamado de louco, em Boa Vista, a primeira instituição a fechar as portas na pandemia, pré-pandemia, foi a Câmara Municipal de Boa Vista,
Eu entrei numa sala de reunião com os vereadores, onde nós éramos 21 vereadores, eram 20 contra 1. Só tinha eu que levei a ideia, que formei a resolução e que pedi a reunião emergencial para a gente poder fechar a Câmara para resguardar a saúde, não só dos funcionários, mas para evitar a propagação. Exato. Né? E graças a Deus eu fui ouvido pelas pessoas ali dentro, a gente conseguiu emplacar esse fechamento da Câmara. Uma semana depois foi o Ministério Público, logo depois foi o Tribunal de Justiça, depois a Assembleia, depois a Prefeitura, né? E os órgãos públicos, no meu entendimento, eles tinham esse dever naquela época, né? As pessoas já tinham ali seus vencimentos garantidos, então era importante resguardar essa questão da propagação naquele momento onde a gente não sabia como as coisas funcionavam. Enfim, deu no que deu. A gente evoluiu uma vacina de forma muito rápida, isso vai preparar a gente para o futuro em outras situações parecidas como essa. Dentro do poder público, por exemplo, foi desenvolvido um aplicativo maravilhoso que se chama Infoleg, né? Ele permite que o deputado hoje faça tudo pelo celular, inclusive votações remotas, dentro de um contexto de pandemia muito interessante. Como eu disse, tem muitos velhinhos ali nos parlamentos, né? Então era importante a gente resguardar a saúde desses abençoados aí que foram escolhidos pela população para nos representar. Mas hoje, por exemplo, essa tecnologia ficou e eu reclamo da falta da tradicionalidade política da discussão do parlamento, né? Como a gente hoje pode, de forma remota, estar votando e tal, a galera perdeu o tesão de estar ali dentro da discussão, discutindo mais profundamente as coisas, entendeu? E fica um negócio num clique do botão, gera muita impessoalidade na hora de você sentir a temática que está sendo tratada e tal, né? Mas eu acredito que essa frustração eu vou levar para minha vida, cara. Se eu puder estar numa situação de comando algum dia na minha vida, eu vou estar o tempo todo preocupado em quando será a próxima virada nesse sentido. Então a gente tem que reservar recursos para que isso não demore tanto para soltar, né? Temos que viabilizar uma logística de implantação que tem que ser muito mais rápido do que a gente viu acontecer, por exemplo, em Manaus. As pessoas morreram sem oxigênio, meu amigo, né? Porque faltou de todo lado. E só um contexto aqui, Renato, quem não está em Roraima, né? Nós temos muitas pessoas, nós temos muitos conhecidos em Manaus. Quem mora em Roraima? Então isso abalou muito também em Roraima, né? Historicamente uma extensão do Amazonas, né? Historicamente nós somos uma parte do Amazonas que foi dividida lá em 1988 para virar um estado, né? Mas enfim, não só em Roraima, no Brasil inteiro a gente teve a prova não é querendo colocar culpa em ninguém, não há culpa, há só lamentações a respeito dessa época, né? A gente teve uma prova de que o Brasil é incapaz em muitos sentidos, né? Mas graças a Deus fomos um dos países que mais rápido desenvolveu uma vacina, né, que é a Coronavac. Teve a ajuda aí do Dória, que eu acho que precisa ser lembrado em todas as frentes, né? Dória hoje, então, não estou fazendo propaganda para ninguém, não é candidato a absolutamente nada. É uma pena que é menos uma opção para o brasileiro analisar nessas eleições. Mas, enfim, foi o cara que, contra tudo e contra todos, eu não sei se as pessoas têm memória, eu particularmente tenho muita, né, brigou para que fosse estudado, para que fosse investido energia, recursos e credibilidade na questão da vacina, né? Foi uma das primeiras vacinas que saíram. A eficácia dela é um pouco abaixo das outras vacinas aí que a gente tem de modelo internacional, mas serviu muito. E hoje, se a gente acha que tem uma normalidade, a gente deve a essas pessoas a ciência, né, aos livros, né, e à educação. Então, eu acho que o Brasil hoje peca, né, dentro de um contexto de governo federal, depois dessa triste lição que a gente viveu, a gente ainda continuar desdenhando desses aspectos. É verdade, é verdade. A gente já tem algumas perguntas aqui, então já agradeço, pessoal. A interação de vocês é super importante. Temos 2 perguntas aqui, tem um botãozinho aí de perguntas e respostas aqui na live. Mas eu queria te perguntar uma coisa, antes de engatar as perguntas, né? Estamos num momento de pré-eleições, né, dos candidatos. Engajamento conta para isso ser incluído numa pauta, na voz de um candidato? Como é que... Ok, a gente está no meio de cientistas, né? Te falei que eu estou numa pós-graduação, estou fazendo doutorado. Engajamento conta. Qual seria o seu conselho? Pô, Vinícius, é um tema bom, mas o pessoal não aparece para conversar. O que seria transformar iniciativa em acabativa?
Como é que a gente faz para trazer ciência e tecnologia para o debate? Então, eu não sei, cara. Essa realmente é a resposta que eu vou ficar te devendo. Eu sinto muita falta. Eu acho interessantíssima a tua visão, quando tu disse, olha, eu procurei o Renato e eu achei que ele poderia, por um momento, não responder. Cara, eu procuro diálogo toda hora, todos os dias da minha vida, principalmente com quem pensa diferente de mim. Quem estiver ouvindo e tiver alguma consideração para fazer, me procura, cara, porque eu acho que política é, sobretudo, diálogo. A gente não precisa brigar. A gente precisa sentar numa mesa, sabe, e conversar sobre o que a gente quer para o futuro. E aí não interessa de onde vem e qual é a melhor ideia. Interessa é que nós dois, juntos, conversando, a gente consiga selecionar a melhor ideia e continuar caminhando. Então, eu sinto muita falta do diálogo das pessoas. Eu sinto falta que as pessoas realmente... sinto muito em repetir isso. É difícil, é chato a gente ver político falando isso, mas elas gostam muito de reclamar, né, de resolver, de partir para cima, sabe, de vir para cima do debate, de contribuir com a ideia, né, de colocar a cara a tapa, de dizer, meu irmão, vem cá que eu tenho uma ideia aqui, meu amigo, bora, eu vou te mostrar que ela funciona, vamos para cima. Eu sempre tive à disposição. Eu senti muita falta, né, nesses 4 meses das pessoas estarem comigo em Brasília, né? Eu prestei minhas contas, eu falei com as pessoas, eu disse o que eu estava fazendo lá, né? Eu fiz o máximo possível, mas eu tenho as minhas limitações, né? E a gente perde a limitação, o político ele perde a limitação a partir do momento que as pessoas que acompanham ele entendem que ele é um instrumento e não um fim em si. Eu sou um instrumento, eu estou lá representando. E a gente não pode representar gente calada. Eu não posso representar gente que eu desconheço a ideia. Então eu convido todas as pessoas a participarem mais. Não precisa ser comigo, não. Se você votou em outro, vai votar em outras pessoas, vote, escolha, acompanhe, sugira, critique. É disso que a gente precisa, né? Eu acho que é isso que vai formar uma consciência maior e com certeza vai dar um resultado muito melhor em todas as ações. Às vezes é uma interação no Stories, né? Coloca lá um comentário, bota uma palminha. Coisa, nas minhas redes sociais, quem responde sou eu. Eu respondo meu Instagram, eu respondo meu WhatsApp, eu respondo meu Facebook, eu respondo tudo. Então, assim, você vai falar comigo, né? Tem alguma coisa para falar, para criticar, pode falar na cara, não precisa ficar fazendo videozinho em internet querendo, sabe, queimar a pessoa. Querendo lacrar, né? Querendo lacrar. Fala que a gente ajeita, né? Se tiver alguma coisa errada, a gente ajeita. Maravilha. Deixa eu abrir a pergunta primeira, que é do Bruno, né? O nosso DJ, Brunão, tenista. Ele perguntou, ele não, assim, sabe se isso entra na temática? Acho que entra. Sobre o desafio do ensino de tecnologia nas escolas. A gente ainda tem uma disparidade, né? Às vezes as escolas particulares oferecem, as públicas. Aqui em Boa Vista, que é a capital que a gente vive, existe uma política tecnológica, mas isso não é realidade no Brasil. Não. Ele queria saber sobre, que tu comentasse um pouco sobre o desafio. A gente está falando de tecnologia para nativos digitais, mas e a escola? Ela está preparada para isso? As nossas escolas elas têm níveis aí na questão estadual e municipal bem diferentes, né? São tempos diferentes, são históricos de gestões bem diferentes, né? E a gente precisa ter um plano. Eu acho importante que todos os planos de futuro, tá? De quem queira governar, de quem queira ser prefeito, né, das pessoas que se propõem aí a representar a gente dentro do legislativo no futuro, né, que vão trabalhar com emendas, com verba, que pensem que isso é primordial. Colocar o ensino tecnológico dentro de uma grade curricular nacional, inclusive está sendo trabalhado, se eu não me engano, é porque agora eu acabei de dar a entrada na minha saída na Câmara, então a gente perde um pouco do esforço em olhar os projetos e nesses últimos dias muita coisa a toque de caixa ali, requerimento de urgência o tempo todo, mas eu ouvi falar, não estou me recordando, mas vou atrás para te dizer, sobre um projeto de um deputado que me parece que conseguiu, não sei se foi dentro de uma comissão ainda ou se já foi de forma terminativa dentro da Câmara, incluir na grade, na base curricular nacional a questão tecnológica, né? Eu acho muito importante. Por mais que a gente saiba que esse tipo de lei é uma espécie de alegoria inaplicável em alguns lugares, mais ou menos aplicável em outros e inaplicáveis em certas situações, mas a gente precisa dar um passo de cada vez. Inserir isso dentro de um contexto nacional e ter alguém, né, que pense dessa forma, principalmente na presidência desse país, eu acho que é primordial. É uma questão de caminho, gente. Não dá para a gente eleger quem
abomina ciência e educação e querer que as coisas melhorem nesse sentido no ano que vem. Uma coisa que é meio complicada no meu modo de observar as coisas. Então a gente tem que, sobretudo nesse momento pré-eleitoral, a gente tem que fazer essa reflexão. Mas é É verdade. primordial que haja essa previsibilidade em planos, principalmente nacionais, de educação. Verdade. E tem uma outra pergunta que a gente está próximo dos últimos 10 minutos, né? Antes do Instagram fechar a live. Uma outra pergunta do Fabiano, que é o representante da OAB também, advogado aqui em Roraima. Ele perguntou, vou tentar dar uma resumida, mas ele falou, ó, o cartão de vacina é em papel, o prontuário eletrônico ainda não existe em hospitais aqui do estado de Roraima, ou seja, às vezes a gente tem a iniciativa do aplicativo, mas parece que o serviço mesmo que chega ainda não chegou, né? Então, esse desafio de virar uma lei, ser implantado e o serviço chegar. Queria te perguntar um pouco sobre isso, se isso também angustia você, como político, a demora, né? Às vezes demora entre a lei e participar da vida das pessoas. Não, esse é o principal aspecto, acho que traz uma descredibilidade grande na questão política, né? Primeiro, as leis lixo, vamos dizer assim, aquelas leis que são feitas para maluco bater palma, né? Todo mundo acha legal, mas não tem aplicabilidade nenhuma. Nessa questão do prontuário eletrônico, por exemplo, tá, é uma opinião particular minha, nós não temos porque nós não queremos. E quando eu falo nós não queremos, eu estou falando da gestão, né? É uma coisa que precisa ser implantada, não é difícil de ser implantada. Do ponto de vista tecnológico, para quem tem uma intimidade com tecnologia como eu e você, isso é uma coisa que chega a ser inadmissível, do meu ponto de vista, a gente não ter, né, esse tipo de sistematização, não só dentro da saúde, né, na questão educacional, para o pai acessar aí um site onde ele possa ver a frequência, as avaliações do filho. Então, são coisas que estão até ficando velhas já de tão tempo que elas existem, né? Mas eu sei que a gente também tem parâmetros que a gente precisa superar para chegar nesse nível de preocupação, né? A gente veio de um governo onde a nossa governante anterior ela foi deposta, né? Nós passamos por 2 meses como território federal, não sei se você lembra, né? Foi o primeiro caso de afastamento de governador da história do país, né? Então, para você ver A o intervenção, né? nível, Teve uma uma intervenção. intervenção que, para você ver o nível de problemas que o atual governador teve que lidar para poder chegar no momento onde está, para a gente achar assim, cara, dá para fazer isso agora. Eu acho que dá para fazer agora, né? A gente entra em outro contexto, isso me irrita muito, essa questão política, sabe? A gente não tem sessão na Câmara, os caras vão trabalhar lá agora só dia 29 de agosto, sabe? Há 15 dias já não estavam trabalhando. A sessão, a comissão de imigração foi aberta na tora, porque a gente fez muita força, não consegui apresentar relatório sobre a questão de Pacaraima lá, não vou conseguir também, porque eu vou sair antes, né? A de integração da Amazônia, como eu te falei, tem 7 sessões que é adiada por questões políticas. Então, assim, é muito difícil. A gente precisa eleger um conjunto maior. O segredo da evolução do brasileiro está na pontinha do dedo, nessa eleição de agora. Se não for agora, nas próximas. A gente precisa pensar muito nisso, porque tu tem um trabalho pensando agora para tu economizar muita raiva no futuro, viu, meu irmão? Eu vou até engatar, nem está escrito aqui, mas eu vou até engatar uma coisa que eu converso aqui dentro da minha casa. Normalmente o pessoal pensa no candidato a presidente, mas acho que, em especial, a gente tem que começar a pensar com carinho no parlamento, assim, conseguir eleger, porque senão trava, né? Você está acabando de contar aí que as coisas travam. Então, pensar com carinho no voto também do parlamento para esse ano. Você quer comentar alguma coisa sobre isso ou é isso mesmo? Quero te dizer só que, pelo que eu vi, sabe, quem decide as coisas no Brasil é o parlamento, né? O presidente direciona, né, ele tem as intenções, mas a grande discussão, ela não é feita, e isso é a questão democrática, é importante que seja dessa forma, não é uma pessoa que decide. O presidente é uma pessoa, né? Nós vamos colocar um ótimo presidente lá, beleza, colocamos o presidente lá, mas ele precisa passar pelo crivo popular ali daquelas outras 513 que nós elegemos para ser deputado federal e para representar os estados, 81 senadores. Então, eu acho muito bonita a questão democrática se a gente entender que todas aquelas pessoas que estão ali, né, deveria ter sido escolhido com responsabilidade pela gente. É assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz.
E aí como é que a gente quer um bom resultado de uma coisa que a gente faz com tanta displicência? Então acho que chega a ser uma questão de lógica chata até, né, quando a gente começa a pensar sobre isso. Mas acho que ajuda a conversa, né? A gente tem essa função nas lives também de fazer as pessoas pensarem. Claro que a galera vai tomar um chopp, hoje é sexta-feira, para quem está vendo a gravação, hoje é sexta-feira, mas fica essa mensagem, né? O mesmo carinho que você pensa num voto para presidente, tenha o mesmo critério de avaliação para pensar também no parlamento, que é super em todo importante. mundo, inclusive no seu vereador daqui a 2 anos. É muito É, importante. exatamente. Exatamente. Renato, eu tenho um negócio, né? Você sabe que eu vim da música, né? Eu tenho um negócio que sempre que eu posso estar em palco entrevistando pessoas, eu quero levantar um pouco essa referência artística. Acho que a arte ela é muito importante em qualquer coisa que você faça. Tenho 2 filhas aqui, estimulo o ambiente artístico. A gente está falando sobre ciência e tecnologia, caminhando para os próximos, talvez, 5 minutos aqui de live. Queria te perguntar, também para ajudar a plateia, me dá uma referência, assim, ó, sexta-feira, quero ver uma coisa diferente, no campo das artes. Um filme, uma série, sei lá, até anotei aqui, um livro, né? Galera do livro também agora com digital, nessa área de ciência e tecnologia. Você tem alguma coisa, primeiro, que você leu e curtiu, e alguma coisa que ainda não curtiu, fala, pô, tá na fila, eu quero fazer isso aqui sobre ciência e tecnologia, mas ainda não... Dá uma dica pra gente aí. Então, ciência e tecnologia tem isso aqui, que eu acho que você já deve ter visto, né? Ah, isso é top. A Hipótese da Simulação, um livro muito, mas muito interessante, né? Que toca basicamente em tudo que a gente imaginar da questão tecnológica, desde o Pong, né, até o que a gente vive de evolução tecnológica hoje, fazendo uma mistura aí com as teorias da realidade simulada e tal. Então, assim, meu amigo, um livro muito interessante para quem se interessa por tecnologia, traz uma visão, não na questão da hipótese da simulação, na que eu, inclusive, na parte que eu estou no livro, eu estou acreditando, viu, Vinícius? Estou acreditando que seja possível. Não vai dar spoiler, hein? Que eu vou atrás desse livro, não vai dar spoiler. Pronto, não levando por esse lado, né? Mas pelo lado da análise de como a tecnologia se transforma de uma forma muito rápida e quais são as expectativas para o futuro em relação a ela, né? Então, o nome do livro é A Hipótese da Simulação, né? E é muito, muito, muito interessante. Na questão na questão cultural, para tu não dizer que eu tô, olha só, bem aqui, eu vou virar aqui, pronto, opa. Eu vou virar a câmera para tu ver o que eu estava escutando, como não podia ser diferente, Cadê? né? O Ah, discozão do Neuber tocando aqui, e hoje é Neuber é noite, top. né? Para quem está em Roraima, aí me perdoe o pessoal do restante do Brasil, mas nós temos um evento interessantíssimo nesse sentido, no Marupiara Cultural, né, onde vai tocar lá o Alaí de Negão, que é de Manaus, uma banda de Manaus, junto com Bodó Valorizado, que é uma banda regionalíssima nossa aqui, da galera pé no chão, raiz roraimense mesmo, né? E eu acho que vai ser um evento muito bacana, muito legal e interessantíssimo da gente ir para lavar a alma aí de dentro para fora, que é muito importante sempre, né? Para descarregar aí as tensões da semana. Maravilha, o pessoal já colocou aqui no comentário. O Neuber é de lei, né? É de lei. Tem que rolar o Neuber. Lei. Quem não conhece, galera, tudo no Spotify, no Deezer, no YouTube, joga aí, Neuber o Show. A nossa contribuição, né, Renato, pro Brasil? Bota aí no Google. Ele aqui, Rufino, Jorge Farias, Leca Denis, banda de rock. Então, assim, Roraima, se eu for falar aqui, é mais 1 hora de live de todos os talentos que a gente tem aqui. Graças a Deus, a gente está muito bem servido. O Brasil precisa conhecer a cultura roraimense e o roraimense também precisa conhecer melhor a cultura roraimense. Eu tenho certeza que vai fazer bem para o coração e para a alma. Que maravilha. Olha, a gente está entrando agora para o YouTube. O YouTube não, o Instagram está quase me expulsando aqui da live. Mas eu queria deixar esses últimos minutinhos para você fazer os agradecimentos finais. Acho que é importante aproveitar que a gente está na gravação também. E contatos. Gostei da conversa. Tem um alinhamento. Acho que o Renato vai para o que eu estou pensando. Como é que eu continuo essa conversa com o Renato? Então, olha, dá para me procurar pelo Instagram, dá para me procurar pelo Facebook, mas principalmente Instagram, que eu tenho usado muito. Twitter também é uma ferramenta que eu acho bastante importante, né? E, galera, não é difícil achar um político hoje em dia, não. Difícil é ele lhe responder, não é o meu caso, né? Então, quer falar comigo, com certeza vai conseguir falar, vamos trocar uma ideia, eu acho muito importante, né? E o grande recado, Vinícius, para o Brasil e para Roraima reflitam sobre o momento que a gente está vivendo.
tá? A gente vai passar por uma escolha importantíssima e o nosso futuro está na mão de cada um de vocês. Muito obrigado. Gente, Renato Queiroz, é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Que a gente possa curtir. Que a gente possa curtir esse fim de semana. Tem mais perguntas, mas acho que essa questão de 1 hora de live, ela estimula que a gente seja rápido. E isso é bom para continuar a conversa. Então, quem não segue o Renato, quem veio da minha audiência, vai lá no Renato e segue. Quem veio da audiência do Renato, segue aqui também, que eu faço conteúdo de ciência e tecnologia e a gente vai conversando. Tá bom? Tamo junto, meu irmão. Um grande beijo no seu coração. Tudo de bom, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.